Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 13 da classe de jovens, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. O que é fazer a diferença? Você sabe? E de fato você tem feito a diferença? Sua fé tem feito de fato diferença no mundo onde você vive? Nós temos algumas questões que nós devemos observar. Será que de fato eu estou sendo o exemplo? Será que a minha fé de fato está fazendo a diferença na vida das pessoas que estão à minha volta? Isto é uma pergunta muito importante, uma reflexão muito interessante que nós devemos fazer. Para esta aula, os louvores sugeridos são 3, 178 e 474. E como está o seu coração? O seu coração está em paz com Deus? E o que é paz? E de onde ela veio? Texto principal. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Resumo da lição: Deus espera que façamos a diferença na vida do próximo, demonstrando assim o poder de uma fé genuína. O que é genuína? Genuíno é aquilo que é original, aquilo que é verdadeiro. Algumas vezes, por exemplo, você deve ter passado em alguma concessionária de automóveis e estava escrito alguma coisa, peças genuínas. Significa que ali você encontra peças originais, peças verdadeiras. Então é assim que tem que ser a nossa fé. É uma fé verdadeira e não uma fé fingida. E por que existe fé fingida? Sim, existe aos montes. Muitas vezes, nas nossas igrejas, na igreja do Senhor, vemos pessoas que, na verdade, estão vestidas, né, de ovelha, mas, na verdade, são lobos, né? Lobos devoradores. Isso é o que? É uma fé fingida. Eles fingem que têm fé no Senhor. Fingem. Então, os falsos profetas também fingem que têm uma fé, que têm fé. Mas a nossa fé, ela precisa ser genuína. Assim, a sua fé, ela precisa ser genuína. Introdução. Nesta última lição, cabe a seguinte pergunta: que diferença o Evangelho pode fazer pela humanidade? Fazer a diferença. Quando observamos algumas questões sobre o Evangelho, o que de fato é o Evangelho? O Evangelho é a pregação de boas novas, né? As novas notícias do reino de Deus. Então o Evangelho é boas novas. E nós devemos levar essas boas novas a todas as pessoas, né? Aquelas pessoas, claro, que nós podemos levar, porque para todas as pessoas do mundo, claro, nós não conseguiremos. Então veja aqui qual é a grande questão. Que diferença o Evangelho pode fazer na humanidade? Eu vou te dar um exemplo prático do que acontecia na Austrália. A falta do que o Evangelho fazia. Quando uma criança morria por alguma situação, alguma circunstância, uma enfermidade, por exemplo, o que acontecia com a mãe dessa criança? A mãe dessa criança deveria subir numa árvore e se jogar lá de cima. Se ela não se quebrar, se não acontecer nada com ela, significa que ela não tem culpa do fato da sua filha, do seu filho ter morrido. Olha que é a situação. Depois que o Evangelho chega nessas coisas, nesses lugares, faz toda a diferença. Nós vemos lugares como, por exemplo, a Coreia do Norte. Existem algumas pessoas cristãs lá, mas são bem poucas. Por quê? Porque lá é o país que mais persegue cristão no mundo, é a Coreia do Norte. Então lá o Evangelho dificilmente fará alguma diferença e libertará aquele povo. Por que liberdade daquele povo? O povo da Coreia do Norte é um povo 100% presos à Coreia do Norte. Eles jamais podem sair da Coreia do Norte. Eles só saem em questões, por exemplo, de esporte, por exemplo. Um atleta, de vez em quando, inclusive, você pode observar que o atleta da delegação da Coreia do Norte se perdeu aqui. Tipo, talvez ele vai fazer uma modalidade na Espanha, por exemplo, e ele vai sumir na Espanha. Por quê? Porque é a única oportunidade da vida dele de sair da Coreia do Norte e nunca mais voltar lá. Por quê? Porque pelo governo ninguém sai. Tudo lá é completamente governado pelo governo. Por exemplo, provavelmente se você estiver na Coreia, você não iria me assistir, por exemplo. Lá até redes sociais, internet, tudo é controlado pelo governo. O governo diz o que sim e o que não.
O negócio lá é tão estreito, vou te dar um exemplo bem prático. Lá na Coreia do Norte, o negócio é tão estreito por não ter evangelho, que quando acontecer, por exemplo, se acontece um incêndio na casa de uma pessoa, sabe qual é a primeira coisa que ela precisa fazer? Salvar a foto do presidente da Coreia do Norte. Se ele não salvar a foto do presidente da Coreia do Norte e as autoridades souberem pegarem ele, ele está perdido. Olha que situação que chega a Coreia do Norte. Então, o Evangelho, quando ele chega, ele dá liberdade às pessoas. Ele mostra de fato o que é e o que não é. Ele dá voz às mulheres, por exemplo. Então, quando o Evangelho chega em algum lugar, ele dá completa liberdade. E não foi isso que Jesus falou? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E liberdade, humanamente falando, é aquilo que nós temos de precioso. Nós devemos prezar pela nossa liberdade, a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher o que você quer comer hoje, por exemplo. É você quem escolhe. Quando você vai à igreja, é você quem escolhe a sua roupa, entre tantas outras coisas. Mas a liberdade aqui é no sentido mais amplo do negócio. Então é por isso que muitas vezes você encontrará pessoas lutando por liberdade. Pessoas, por exemplo, que saem de Cuba, por exemplo, geralmente para os Estados Unidos, né? Geralmente vão para Miami. Por quê? Porque Cuba é um lugar completamente miserável. O governo de Cuba é completamente destruidor. Então, o que as pessoas querem? As pessoas querem liberdade para trabalhar e poder comer dignamente. Porque não é isso que acontece em Cuba. Da mesma sorte na Venezuela. As pessoas somem da Venezuela e vêm para o Brasil. Por quê? Porque aqui, por mais que aqui não é aquele paraíso que nós gostaríamos que fosse, mas é muito melhor do que a Venezuela. Aqui, por exemplo, nós não temos necessidade de alimento, por exemplo. Você não vê as gôndolas do supermercado completamente vazias. Na Venezuela, o que mais você vê são situações assim, supermercados completamente vazios. Então, o Evangelho, quando ele chega, ele preenche todas as esferas. Se você observar, por exemplo, você tem a liberdade do que é o Evangelho, né? Você, como um jovem cristão, o que acontece? Você pode observar que seus amigos que não são presos àquilo que é pecado. Por que eles são presos ao pecado? Justamente por isso, por eles não serem livres. Então eles têm uma vida completamente difícil, uma vida que é em vícios, por exemplo, e coisas do tipo, situações completamente constrangedoras por causa do vício de alguma coisa. Você não, você é uma pessoa livre. Então quando você é livre, você tem um direito de escolha, você escolhe em ir ou não ir. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Esses seus amigos, talvez, eles sejam... Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é muito viciado em cerveja. Ele bebe até cerveja quente. Então, ele está preso ao vício da bebida. Ele não tem direito de escolha, ele é preso pelo aquele vício. Agora, você não. Você é livre. Então, por você ser livre, você tem o direito de escolher entre beber uma cerveja ou não beber uma cerveja. Você tem o direito de escolha. E isso só o Evangelho é capaz de fazer. Nos dá liberdades de escolha. E porque nós temos essa liberdade de escolha é que nós escolhemos continuar louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. O Evangelho nos direciona para Deus. Direciona a nossa fé. Há pessoas que colocam sua fé em objetos tidos por mágicos, ou no momento que os planetas fazem no céu, ou o movimento, que os planetas fazem no céu. Já outros colocam sua fé nas ideologias. Os cristãos creem no Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia diz lá em Salmos 20, número 6, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. As pessoas creem em muitas coisas, objetos mágicos, amuletos, por exemplo, talismã. Há pessoas até supersticiosas com o negócio de futebol, por exemplo, inclusive até muito cristão, infelizmente. Por exemplo, quando um time vai jogar, o que aquela pessoa faz? Não, eu acredito que o meu time só vai jogar, porque só vai ganhar se eu já usar, por exemplo, essa camisa, porque da outra vez que ele estava jogando, ele estava com essa camisa, então eu vou colocar a camisa de novo para dar sorte para o clube. É coisa desse tipo. Superstições são questões de superstição. Então, pessoas colocam a sua fé em objetos mágicos, as questões o movimento dos planetas no universo para ver, essas questões de signo, por exemplo. Todas essas coisas
né, em ideologias, até mesmo em questões de políticos, né? Confiam no político A ou político B ou político C, ou seja lá qual for, que ele vai solucionar, ela vai solucionar esse problema. Então as pessoas colocam a sua fé em muitas coisas, objetos, pessoas. No entanto, nós colocamos a nossa fé no Senhor. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus crendo que Ele existe, o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, isso significa que à medida que você tem fé no Senhor, você acredita nele e não num objeto mágico, e não num talismã, e não nos movimentos dos planetas, você acredita somente no Senhor. Sabe o que acontece? O Senhor te dá galardão. O Senhor te presenteia, vamos assim dizer. O Senhor derrama sobre a sua vida ricas bênçãos, por quê? Porque você crê nele. Então, o jovem, ele precisa ter essa dinâmica de não ir pelo que as pessoas dizem. Ele tem a palavra do Senhor. Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer saber o futuro? Pergunte a Deus. Porque se for a vontade dele te revelar, ele te revelará. Se Deus não te revelar, ninguém, absolutamente ninguém, terá esta capacidade, como nos diz Deuteronômio 29:29. Há coisas que são para nós sabermos, outras não. Então, nós devemos apenas crer no Senhor de todo o nosso coração. A nossa fé precisa estar unicamente colocada no Senhor. Temos paz com Deus. Depois da queda, a única forma de nos aproximarmos de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Uma das consequências do pecado foi a perda da paz, e a sua ausência traz a insegurança, a incerteza de dias melhores e o contínuo afastamento dos propósitos divinos. O mundo não precisa de paz. O mundo precisa do príncipe da paz, Jesus Cristo. As pessoas hoje procuram de um lado para o outro, procurando paz, fazendo guerra, né? Eles têm, depois que houve a queda, a única forma de nos aproximarmos de Deus é mediante a fé em Jesus. Então a nossa fé precisa estar no Senhor. A nossa fé está em Jesus. Por quê? Porque por conta da consequência do pecado, nós perdemos a paz, né? Nós, a raça humana, né? No modo geral. O mundo perdeu aquela segurança, perdeu a paz. E o que é paz, né? O que é de fato paz? A paz, ela tem mais a ver com a questão como é que eu vou reagir a uma situação. Por exemplo, temos situações alarmantes, situações difíceis, situações como, por exemplo, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Aquela situação, aquela inundação é algo alarmante. Quem é que vai ficar em paz com aquele negócio? É difícil. Entretanto, nessas situações da vida, haverá sempre aquela pessoa. Não é que é uma pessoa que vamos dizer, porque essa pessoa não se importa com nada. Não é, porque ela tem paz interior. Então, independente do que está acontecendo à sua volta, ela continua em paz. Por quê? Porque ela tem Jesus no coração. Então, Jesus ele é o príncipe da paz. Então, a paz ela tem mais a ver com como é que eu reajo a uma situação. Haverá situações muito complexas, muito difíceis na vida. E como é que eu vou resolver? Será que eu vou ter paz ou vou ficar agressivo com essa questão? Então a paz ela tem muito disso. E de onde que vem a paz? A paz vem do céu. Inclusive há uma questão muito interessante, que a paz ela é tão nobre que ela tem o céu como cidade natal. Então a paz ela vem de Deus, ela vem do trono de Deus, ela vem da parte do Senhor para nós. O Senhor nos disse, né, Jesus disse que eu dou a paz, não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, a paz que Jesus nos dá, ela é diferente. Me lembro de uma situação muito difícil, de um grupo de irmãos da minha igreja, na sede da igreja onde eu congrego, foram visitar uma irmã que estava situação muito difícil no hospital, e alguns irmãos começaram a chorar quando viram ela ali, quando viram aquela pessoa ali. E ela começou a olhar, ai, tadinho, não chora não, fica triste não. Ou seja, a pessoa que estava enferma, que estava a ponto de morrer, ela estava em paz, ela estava tranquila, ela estava sossegada no Senhor, ela estava descansando em Deus, apesar da situação
devastadora da sua saúde. Então, quando nós temos paz, é diferente. E nós não devemos permitir que as pessoas tirem a nossa paz. Verdade é que tem algumas situações que só o sangue do Cordeiro, né? Mas nós devemos continuar firme no propósito com o Senhor. A boa notícia, a boa nova é que o Evangelho traz paz para a nossa vida. Esse sentimento pode ser definido como a ausência de conflitos e pode representar a convivência tranquila entre duas ou mais pessoas. Nesse caso, entre nós e Deus, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos, de fato, paz com Deus? Porque quantas vezes nós falamos tanto sobre a questão de paz, falamos do Senhor, falamos de Cristo, do Espírito Santo, que nós somos guiados pelo Espírito, estamos na casa do Pai, mas será que, de fato, na bem da verdade, temos mesmo essa paz com Deus? Essa paz que eu quero dizer é algo, por exemplo, você está passando uma situação muito difícil e muito complexa da sua vida. Mas você tem paz com Deus? Sabe que as coisas vão se resolver? Então você fica muito tranquilo, apesar da sua circunstância? Então isso é o quê? É ter paz com Deus. Eu sei que a situação está difícil, está complexa, fui acusado de coisas que eu não fiz, ou alguém está fazendo uma calúnia, ou coisa desse gênero, ou coisa pior, mas eu creio no Senhor que Ele dará solução para esse caso. Eu tenho paz com Deus, eu estou sossegado, o meu coração está tranquilo, o meu coração não está acelerado, querendo sair pela boca, ele está tranquilo porque eu estou em paz com Deus. Então essa questão da paz tem essa questão de ausência de conflitos, ou seja, por mais que você tenha um conflito direto, você não deixa que ele te abata, você fica muito tranquilo. Está com a situação, está desempregado, por exemplo, ou teve algum problema com o pai, com mãe, com o filho, problema de saúde, por exemplo, sabe que a situação é difícil, é complexa, mas ainda assim você espera no Senhor, você está em paz com Deus. Essa é uma questão muito difícil e precisa de muita maturidade, precisa de estar muito no espírito, ter muita moderação, porque de fato, humanamente falando, nós, por situações até muito menores, nós explodimos, nós ficamos agressivos. Mas quando nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, qual é a tendência? A tendência é nós observarmos, e às vezes até ficamos irados com algumas situações, mas nós não permitimos que essa ira se transforme numa ação. Eu estou irado com algo, mas eu não vou tomar partido desse algo, ou seja, eu não vou fazer, eu não vou reagir, eu vou ficar aqui tranquilo. Isso é que nós devemos fazer. É difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Nós, como pessoas cristãs, como pessoas salvas na pessoa de Cristo, passamos por situações muito complicadas e nós devemos permanecer em paz com Deus. O Evangelho nos direciona para o mundo, sal e luz. O Evangelho nos conduz à interação com o mundo, contudo de uma forma diferente. Não mais como participantes das práticas condenadas por Deus, mas como pessoas que fazem a diferença em um ambiente tomado pelas trevas e em vias de decomposição. Nós estamos na sociedade, é verdade, mas nós não fazemos parte dela. Nós somos peregrinos aqui, nós estamos apenas de passagem. Daqui a pouco a gente sobe, daqui a pouco nós estamos com o Senhor. Mas nós estamos ainda neste ambiente. Isaías chegou a dizer, né, eu sou um homem impuro que habita no meio de impuros lábios, de pessoas de impuros lábios. Nós estamos como sal e luz desta terra. Nós estamos na sociedade, mas nós não estamos participando das práticas desse mundo, né? Nós estamos completamente separados desse negócio. Nós não temos as mesmas práticas desse negócio. Por quê? Porque nós fazemos toda a diferença. Porque verdadeiramente nós somos pessoas que zelamos pela palavra do Senhor. Olha o que nos diz Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é se assentar na roda dos escarnecedores? São aquelas pessoas que escarnecem do Evangelho e nós sentamos para escarnecer também. Como isso é possível? Eu sou do Evangelho e estou escarnecendo do Evangelho? Como isso é possível?
Nós estamos verdadeiramente no mesmo mundo, no mesmo ambiente, mas nós não estamos sentados à roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, nós devemos fazer a diferença. Quando as pessoas estão escarnecendo do Evangelho e nós chegamos, o assunto tem que ser mudado. Imediatamente, as pessoas precisam observar que nós somos diferentes. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos diferentes. Nós somos diferentes do mundo, nós somos sal e luz. Para que serve o sal? O sal serve para temperar e para manter o alimento por mais tempo, né? E a luz, claro, já fala, o nome já fala, é para iluminar. Então nós somos diferentes. Então, por nós sermos diferentes, nós devemos fazer a diferença. Então, quando nós chegamos no ambiente, as coisas precisam ser mudadas. Eu já falei aqui algumas vezes, eu conheci um rapaz, quando eu trabalhava numa empresa, e eu achava muito interessante, porque por pior que fosse o dia da nossa empresa, por alguma situação, um ambiente pesado e tal, mas sempre quando esse moço chegava, imediatamente, era automático, as coisas, de repente, aquele ambiente pesado ficava um ambiente leve. Por quê? Porque ele tinha sal e luz, ele tinha presença, ele não precisava falar absolutamente nada. Ele apenas era um cliente nosso, né, um cliente da empresa, ele apenas chegava, se apresentava, dizia o que queria e ia embora. E ficava lá aguardando o momento dele para ele pegar o pedido e ir embora. Mas imediatamente o ambiente mudava. Até as pessoas que falavam palavras torpes, de repente deixavam de falar. Os assuntos, independente do que estavam falando, imediatamente cessavam. E detalhe, esse jovem não tinha amizade com nenhum de nós. Não tinha. Ele era uma pessoa agradável, ele falava com todo mundo, ele era extremamente agradável. Então veja que são situações de pessoas que fazem a diferença. Só a sua presença no lugar precisa mudar o ambiente. Se você está chegando num lugar que o ambiente está pesado, e quando você chega, o ambiente continua pesado, você precisa orar mais ao Senhor. Você precisa buscar mais a Deus. Na minha congregação, isso faz muitos anos, cerca de uns 30 anos mais ou menos, tinha um irmão e ele sempre convidava pessoas para ir à igreja. E tinha uma pessoa que me parece que era do candomblé, que sempre chamava ele. E ele sempre chamava essa pessoa para vir à igreja. E parece que uma vez veio, eu não lembro, eu era das crianças, então não tenho lembrança. Mas um dia, essa mulher virou para ele e disse: eu quero que o senhor vá lá no meu centro. Um tal dia a gente vai fazer uma sessão lá, uns trabalhos lá, nós queremos que você esteja lá. Ele, claro, estarei. E de fato ele foi. Chegou lá no momento, antes do horário marcado, o que já começou aí dando um bom exemplo, né? Chegou antes do horário marcado, e eles, quando chegou, ela foi muito bem recebido, e essa mulher virou para ele e disse: o senhor pode ficar aqui? Arrumou um lugarzinho lá para ele. Ele ficou lá sentadinho, tranquilinho. E começou lá a sessão deles lá, e começou a fazer isso, fazer os trabalhos dele. Lá pelas tantas, cerca de talvez uma hora e meia, talvez, algum tempo depois, essa mulher chegou para ele e disse o seguinte: olha, o nosso líder espiritual, eu não sei como eles falavam lá, pediu para que você se retirasse, porque enquanto você está aqui, a entidade não desce. Dizem que não pode descer enquanto você está aqui não, porque você não é daqui não, você é lá de cima. Então veja que ele, que já era um senhor, ele, sem fazer absolutamente nada, chegou no canto dele, sentou lá. Só o fato de ele estar lá já mudou o ambiente. Então nós, quando chegamos no lugar, nós devemos mudar o ambiente. Se nós não estamos mudando o ambiente que está pesado, é porque alguma coisa errada não está certa. É claro que se o ambiente estiver bom, nós vamos deixar o ambiente ainda melhor com a nossa presença. Mas se o ambiente estiver pesado, a nossa presença precisa mudar aquele ambiente. As relações familiares. Um dos ambientes onde o Evangelho faz a diferença é na família. Há incontáveis testemunhos de casais que, tendo aceitado a Jesus, tiveram seus relacionamentos transformados. Olha como Jesus transforma a vida das pessoas na família. Vou te dar um exemplo aqui interessante que eu gosto, é da viúva de Naim, apesar que aqui está falando de um outro termo, mas veja que também não deixa de ser uma família. Aquela viúva estava indo levar o seu único filho para o sepultamento, então acabou a esperança daquela mulher. Mas Jesus chegou e disse:
mulher, não chores. Jesus precisava ter muita coragem, né? Cá para nós. Como é que você vai dizer para uma mulher, para uma mãe, não chorar no sepultamento do seu filho? Mas como Jesus é Deus, o que ele diz? Ele tocou lá no esquife e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O jovem levantou. Então, veja que há uma transformação nas relações familiares. Agora aquela mulher estava completamente desiludida, triste, infeliz, uma vez que já não tem o esposo, agora também não tem mais o filho, agora a sua esperança é o quê? Restaurada. Jesus chega e muda o ambiente daquela mulher, muda o quadro da vida daquela mulher. Temos também, por exemplo, Isaac, que insistiu com Deus em oração, pois ele estava debaixo da autoridade de um pacto com o Altíssimo. E Deus honrou a sua fé. Veja também Ana, que também orou muito tempo por Samuel, e o Senhor concedeu. Jairo, chefe de uma sinagoga, rogou a Jesus que este curasse a sua filha, e foi exatamente isso que aconteceu. Então veja que o Senhor Jesus, ele sempre muda o ambiente, o Evangelho muda o ambiente dentro da família. E outra questão aqui, nós, como pessoas cristãs, dentro da nossa família, nós também devemos fazer a diferença. E aqui eu não digo, por exemplo, pessoas que talvez pensem, né? Vou te dar um exemplo aqui bem pesado. Imagine que alguém da sua família, por exemplo, uma jovem da sua família, pertença talvez aí até mesmo um centro do candomblé, por exemplo, ou a macumba, né, que existe uma diferença de macumba e candomblé, apesar de eu não saber bem a diferença, mas existe uma diferença. E de repente essa pessoa vai fazer um aniversário de 15 anos. E ela te chama para ir no aniversário dela de 15 anos no centro do candomblé dela ou da macumba. O que você faz? Você vai. Por que você vai? Isso é um exemplo que você está dando. Por quê? Porque é a família. Ainda que ela não professe a fé no Senhor, ela está numa outra religião. Eu estou falando aqui da questão do candomblé, mas pode ser uma questão espírita, por exemplo. Você não vai participar da prática. Se eles fizerem alguma prática lá, você não vai participar da prática daquela religião. Mas você, como primo ou como irmão, seja o que for, tio, você faz o quê? Você esteja presente. Por quê? Porque aniversário de 15 anos é uma vez só. E existe uma outra questão interessante também. É possível que por causa desse teu testemunho melhor, testemunho não, um bom exemplo, de ir no aniversário dela de 15 anos, você sendo de uma outra religião, você pode fazer com que quebre o coração dela e ela aceite a Cristo como Salvador, somente pelo seu exemplo. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas que estão no meio da família acham que porque outra pessoa da família tem um outro tipo de fé, nós não podemos estar juntos. E isso é triste. É claro que nós gostaríamos que toda a nossa família fosse salva. Toda. E a família dos nossos amigos também, todas as famílias do mundo. Mas uma vez que alguém da família não é salvo, mas quer que você vá numa festa, por exemplo, com ele, não há nenhum problema. Então, mas é aí que cabe a questão. O Evangelho, onde chega, transforma. Então, você, com a sua presença, você precisa transformar o ambiente. As pessoas precisam ver que, de fato, você é diferente. Eu vou te dar um exemplo. Todas as pessoas da família bebem, mas você vai fazer o quê? Você vai beber o seu refrigerante, o seu suco, sua água. Bebida alcoólica, não, eu não bebo. Ah, mas o pastor não está vendo, mas Deus está. Você precisa ser fiel àquele que te chamou. Lembra lá de Ananias, Misael e Azarias? Eles continuaram firmes, apesar que não estavam ali na questão de família, mas estavam o quê? Firmes no propósito. Então, independente se o pastor está vendo ou não, e a sua consciência, e o seu coração, e a sua posição, e a sua paz diante de Deus, que você vai perder imediatamente. Se você pecar ali, você imediatamente vai perder a paz com Deus. Então, não adianta. Melhor não arrisque. Vá à festa, mas até se for numa outra religião, mas não participe das questões religiosas. Mas você precisa fazer a diferença lá no meio do povo. O meio ambiente. A fé cristã, ao chegar à vida de uma pessoa, traz a percepção de que ela deve ter respeito pela criação de Deus. Isso implica dizer que um salvo em Cristo não destrói o meio ambiente onde ele está, mas o conserva. Nós vemos atualmente um problema muito sério no meio ambiente, inclusive aqui no Brasil,
O Brasil tem a segunda maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, é a maior floresta tropical do mundo, mas em número ela é a segunda, né? A maior floresta do mundo é a floresta taiga. Só que a taiga ela não é tropical, por isso que a floresta amazônia é a maior floresta tropical do mundo, mas a floresta amazônica não é a maior do mundo. A maior do mundo, em outros segmentos, é a taiga, porque a taiga ela é subtropical. Só para você ter uma ideia do tamanho da taiga é 3 vezes maior do que a floresta amazônica. Vou te dar um outro exemplo melhor. Você pega todo o planeta Terra, 17% do planeta é a floresta taiga. Só para você ver o tamanho da criança. Então veja que hoje temos aí a Mata Atlântica aqui no Brasil, a Caatinga, né, o Pantanal, a floresta amazônica, que passam aí por incêndios, queimadas, né, ou até mesmo desmatamentos. Existem algumas questões de diferença. Por exemplo, o incêndio é quando o incêndio acontece naturalmente, talvez devido ao calor e tal, aconteceu alguma coisa e uma combustão lá e pegou fogo. O desmatamento é quando alguém põe fogo de propósito, ainda que seja um bom propósito. Questão de agricultura, por exemplo, existem algumas partes que precisam queimar, alguma coisa assim e tal. Mas isso é uma questão deles, não é nossa. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão desmatando aquela área. Não é o nosso caso. Nós não devemos desmatar. Nós devemos preservar o meio ambiente. Por quê? Porque quem criou o meio ambiente foi Deus. Então, nós, como os filhos do Criador, nós devemos fazer o quê? Exatamente isso. Continuar cuidando do meio ambiente. Agora, é claro que essa questão da floresta amazônica, a Mata Atlântica, entre tantas outras, é mais questões de órgãos governamentais, essa coisa toda, é uma questão um pouco maior. Mas e nós? Como é que nós podemos fazer a diferença no ambiente onde nós vivemos? Bom, entre uma coisa e outra, por exemplo, é não colocar fogo onde no seu quintal, por exemplo. Você já está fazendo um grande negócio. O que você faz? Você separa lá todo o lixo reciclável, o que é o que não é, o lixo orgânico, separa, porque certamente aquelas pessoas responsáveis, os profissionais responsáveis pela coleta daquele lixo, pegará lá o lixo e levará. O que você está fazendo com isso? Você está cuidando do meio ambiente. Então, quando você começa a ver essas questões, por exemplo, tem hoje no Brasil, infelizmente lá no Maranhão, Piauí, por exemplo, tem muito essa questão, inclusive até na floresta amazônica, ali na Amazônia, no Pará, tem muito essa questão do céu, o esgoto a céu aberto. Quando a prefeitura chega e tampa, manilha esse negócio, o que ela está fazendo? Cuidando do meio ambiente. Talvez seja o seu caso, talvez a prefeitura da sua cidade não faça isso, o que é a maioria, boa parte das prefeituras das cidades no Brasil não fazem isso. Lá no Maranhão, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, tem vários e vários esgotos a céu aberto. Quando você, por uma iniciativa sua, ou com alguns de seus amigos, vocês começam a manilhar, por exemplo, aquele esgoto e não deixar aquele esgoto a céu aberto, você está cuidando do meio ambiente. Por quê? Porque ali já não é mais uma criança que vai estar naquele esgoto ali, aquele esgoto a céu aberto, e fazer isso, e brincar ali, pegar uma doença, uma enfermidade e até morrer. Você, como manilhou ali junto com seus amigos, o que você fez? Você está cuidando do meio ambiente. Inclusive que cabe aqui uma grande hipocrisia, né? Essas, não vou falar todas, é claro, eu sei que existem algumas sérias, mas essas ONGs, por exemplo, que pegam muito dinheiro, milhões e milhões de dólares, falam que vai para preservar a Amazônia, uma das coisas que poderiam e deveriam fazer é pegar esse dinheiro e usar para fazer o saneamento básico, né? Porque se fizer o saneamento básico, mais da metade dos problemas da cidade serão resolvidos. Porque o grande problema de ratos, por exemplo, lixo, isso, aquilo outro, vão acabar tudo. Então, quando você separa o lixo e deixa separado para o profissional coletar e levar para o lugar que tem que ser levado, o que você está fazendo? Você está preservando o meio ambiente. E é isso que nós devemos fazer. Preservar o meio ambiente. O Evangelho nos direciona para a eternidade. A eternidade é em nosso coração. A verdade é que a eternidade está em nosso coração. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A eternidade é uma questão muito interessante. Quando nós perdemos um ente querido, por mais que nós saibamos que aquela pessoa está numa situação muito difícil,
né, que não vai escapar. Ainda assim, a morte dói profundamente. Por quê? Porque Deus criou o homem para ser eterno. Então nós não conseguimos associar a morte. A morte não é natural. A morte não foi feita para nós. A morte, mas por que existe a morte? Por causa do pecado. Nós temos a reconciliação, né, com o Senhor Jesus, que virá buscar a sua igreja. Então nós seremos eternos, né, nas mansões celestiais. Mas aqui nesse plano terreno, no plano terrestre, nós não iríamos morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não morreríamos. Olha que situação. Então veja que a eternidade está intrínseca em nós. O nosso coração tem essa questão da eternidade. Ainda que muitas vezes nós não consigamos compreender bem a questão da eternidade, sabemos que é eterno, que vai durar para todo sempre, mas nós não aceitamos a morte. Nós nascemos, crescemos, sabemos que morreremos, mas ainda assim nós não aceitamos. Nós sabemos que tal pessoa um dia morrerá, mas quando essa pessoa morrer, nós não aceitaremos. Não é possível. Por quê? Por causa da nossa natureza eterna. Nós nascemos para sermos eternos. Então, por esta razão, o Evangelho também nos direciona para a eternidade. Porque quando nós morremos aqui, naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, no caso nós estaremos mortos nesse caso, e entraremos nas mansões celestiais pelas portas e estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Quem nos levou para lá? O Evangelho. A mensagem do Evangelho. Não estaremos sozinhos. Não conseguimos imaginar a grandiosidade do Evangelho, e isso decorre do fato de não podermos conhecer todas as culturas do mundo onde a palavra de Jesus já chegou, bem como as pessoas que foram alcançadas pela salvação. Mas é certo que um dia nos reuniremos com os nossos irmãos salvos no porvir, e eles não são poucos. É possível, talvez, que você tenha conhecido, por exemplo, uma tribo, por exemplo, indígena, que conheceu a Cristo, por exemplo. É um povo diferente, né? Eu, infelizmente, nunca tive o privilégio de estar numa aldeia, por exemplo, mas é uma questão muito interessante. Mas nós não sabemos, existem lugares extremamente remotos, mundo afora, que as pessoas de lá são cristãs, aceitaram a Cristo como Salvador. E de que adianta a eternidade sozinhos? Não vai adiantar muita coisa, não. Então, nós não estaremos sozinhos. Todos os cristãos, de todas as épocas, de todos os lugares do mundo, estarão presentes conosco. Segundo os cientistas, cerca de 120 bilhões de pessoas já se passaram pelo mundo. Então, há um número aí incontáveis de pessoas que certamente aceitaram a Cristo como Salvador, desde o tempo de Adão, até o tempo que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, nós não estaremos sozinhos, estaremos com pessoas de todas as partes do mundo. Imagina que interessante, né? É muito interessante você observar as culturas de todos os países, Nova Zelândia, Japão, Bélgica, Bulgária, Suíça, Brasil, Colômbia, Bolívia. É uma cultura completamente diferente. Lá na Bolívia tem um suco que eles bebem, que chamam de chicha. É uma beleza, é uma beleza. É água quente com farinha de trigo e açúcar. Eita, só o sangue do cordeiro. É a cultura deles. Imagina se essa cultura pega na sua cidade. Pensou você bebendo isso aí com pizza? Só o sangue do cordeiro. Então veja que há várias culturas no mundo afora, no mundo inteiro. E naquele grande dia, nós não estaremos sozinhos. Todos nós estaremos reunidos porque recebemos a mensagem do Evangelho, a paz no nosso coração, essa mensagem maravilhosa da paz do Evangelho. E naquele grande dia todos nós estaremos juntos, unidos, reunidos para a glória do nome do Senhor. Conclusão: o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer grandes coisas pelo homem moderno, tanto quanto fez pelos homens que creram em Jesus nos últimos séculos. E até que o Senhor Jesus retorne para buscar a sua igreja, devemos pregar e viver a sua mensagem como um exemplo a todas as pessoas de todas as culturas. Por mais que houvesse, né,
Vamos aqui, direto aqui, cada uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas, por exemplo, até aquelas pessoas mais remotas, os homens das cavernas, por exemplo, até os homens das cavernas que aceitaram a Cristo e o homem moderno de hoje, ambos estarão presentes nas mansões celestiais. É muito interessante que o Evangelho ele salva tanto o rico quanto o pobre. Tanto o homem moderno, né, a raça humana moderna, quanto aquela mais arcaica, aquela mais antiga. O Senhor, a salvação, a mensagem do Evangelho salva todas as pessoas que creem na mensagem de Cristo, que têm fé no Senhor Jesus. Então veja aqui algo extraordinário, que estaremos nas mansões celestiais todos juntos de todas as épocas. Hora da revisão. Número 1. A Bíblia nos diz que a fé é o elemento de que precisamos para nos aproximar de Deus, aos Hebreus 11:6. Número 2. O sal nos dias de Jesus era tão valioso que o Império Romano aceitava a sua utilização como moeda de troca, ou mesmo de pagamento. E é por isso que o nome é salário. Salário vem de sal. Por quê? Porque pagavam as pessoas com sal. Por isso o nome salário. Número 3. Deus espera que façamos a diferença onde nos colocou. Número 4. Preservar e iluminar. Número 5. Não. Como servos de Deus, não podemos nos esquivar da mordomia colocada sob nossa responsabilidade com a criação. Portanto, vamos continuar preservando o meio ambiente, continuar preservando a nossa fé no Senhor Jesus, continuar preservando o Evangelho, continuar preservando a nossa fé, a fé que faz a diferença, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Que nós devemos continuar fazendo a diferença na nossa fé, que as pessoas, quando veem a nossa fé, observem, olha, eu quero ter uma fé igual a dele, eu quero ter uma fé igual a dela. A fé dessa pessoa é algo extraordinário. Eu nem tinha fé nesse negócio, mas depois que essa pessoa falou, a forma com que ela faz, a forma com que essa pessoa age, a forma com que essa pessoa louva, a fé que essa pessoa tem, ela acaba me motivando. A fé dessa pessoa transforma a minha vida, faz a diferença na minha vida. Então que nós venhamos ser um exemplo para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!